vocês estão? Por que eu adoro tanto falar sobre esse produto que uns conhecem como estrutura de crédito, outros conhecem como consórcio, outros conhecem como oportunidade de alavancagem, e eu quero mostrar na prática, tá? Fazendo números ali, para que você que está acompanhando do outro lado possa entender mais sobre a ferramenta. Então, primeiro, um ponto muito importante de vocês entenderem é que existe um mercado muito fomentado já, é um mercado onde a gente vende as cartas. Isso serve muito para as pessoas que elas já são capitalizadas, tá? Então essa pessoa, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá, para vocês irem acompanhando. Então, o seu João, ele tem lá o seu 1 milhão na conta, tá? Sempre me dá 1 milhão. Tem lá o seu 1 milhão na conta, recebeu, é um cara que provenientemente ali conseguiu construir patrimônio, ele tem ali aquele recurso na sua conta. Eu falo que a melhor oportunidade de você comprar um imóvel é quando, obviamente, o casal está se separando, e uma empresa é quando aqueles dois empresários eles estão brigando. Então, o seu João mora num bairro muito bom e, de repente, ele observou que naquele bairro tem um amigo dele que está vendendo um imóvel ali por 500 mil. Mas esse imóvel aqui, de 500 mil, do qual tem uma pessoa vendendo a casa, que é a Dona Maria e o seu Inácio, que eles estão brigando aqui, e eles estão vendendo essa casa de 500 mil, o seu João, que tem 1 milhão na conta, ele falou, poxa, o pessoal lá na minha rua que está vendendo a casa por 500 mil, isso daqui é porque eles estão brigando, mas se fosse uma casa mesmo para vender a valor de mercado, essa casa custa por volta de 800 mil. Aí o seu João imediatamente fala, poxa, eu tenho 1 milhão, essa casa ali ela vale 500 mil, e se eu conseguir vender ela com paciência, eu consigo vender a 800 mil. A gente está falando de uma diferença aqui de, obviamente, ali 300 mil, né? Sendo assim, o seu João, ele é uma pessoa que tem muita estratégia, ele tem um assessor, ele tem uma pessoa que entenda ele. O seu João liga para mim e fala, Bruno, tem um casal na minha rua, está se separando, eles têm um imóvel que vale ali com a venda, né, numa paciência de 800 mil, mas eles estão pedindo 500 mil. Bruno, eu tenho esse valor para pagar à vista, qual que você acha a melhor estratégia? Até porque esse imóvel aqui, Bruno, eu não quero vender rápido, eu quero que seja paciente, eu quero construir patrimônio, então eu vou utilizar como aluguel. O que ele vai fazer? Existe um mercado, lembra que eu falei que existe um mercado de carta já contemplada? Grava isso, tá, turma? Se você entender a dinâmica disso, você entende o porquê do consórcio, o porquê da estrutura, o porquê da carta de crédito. Geralmente em carta já contemplada, como que funciona esse mercado? Sempre que você vai adquirir uma carta de 1 milhão, você vai pagar à vista por volta de 500 mil e vai ter o 1 milhão parcelado no tempo. Aí você fala, poxa, Bruno, mas o seu João, ele pode simplesmente ali pegar 50% do capital dele, comprar imediatamente uma carta contemplada, que existe isso, é possível no mercado, e ele vai ter ainda um passivo de 1 milhão? Depende, tá, turma? Cada estratégia ela é muito única. E além das cartas já contempladas, que é um mercado super aquecido, tá? Que isso aqui acontece. Hoje você pode comprar uma carta já de veículo de 100 mil, já contemplada, pagar 50 mil ali naquela carta e ter aquele ativo, né? Aquele passivo ali diluído ao tempo de 100 mil. Isso serve para as pessoas já capitalizadas. Se eu sei que existe um cenário de já comprar carta contemplada, e lembra que o seu João tem um assessor. Eu vou falar, seu João, peraí, às vezes não compensa a gente comprar uma carta contemplada. Porque quando você tem capital e paciência, aí eu vou entender o momento do seu João. Se isso daqui for imediato e ele precisa de forma imediata comprar essa casa,
obviamente a gente vai partir para uma carta já contemplada, né? Vou mostrar para ele e a gente vai fazer cálculos. Vamos colocar um outro cenário que o seu João tem um pouco mais de paciência. Vou ter que apagar aqui. O seu João ele tem um pouco mais de paciência. Ele fala, poxa Bruno, conversei ali com os vizinhos, eu tenho um pouco mais de paciência e a gente vai pegar uma carta já em desenvolvimento, tá? Quando você entra numa carta de consórcio, principalmente já em desenvolvimento, vamos imaginar que os grupos eles começam de 120, 160, 190, 240 meses e a gente conseguiu pegar um grupo que ele já iniciou, já fazem ali 24 meses, tá? É um grupo que ele está em andamento. Então esse grupo aqui ele já andou. Lembra que lá da história do seu João, que ele tem 1 milhão, esse grupo aqui ele está buscando comprar a casa daquele casal que brigou, que vale 500 mil, e ele olhou para mim e falou, poxa Bruno, eu tenho mais paciência ali, vamos pegar uma carta em desenvolvimento. Eu consegui encontrar uma carta já em andamento, que já aconteceram 24 assembleias, tá? E desse grupo, obviamente o seu João falou para mim, poxa Bruno, a parcela para entrar nesse grupo é por volta de R$2.000, né? Para entrar nesse grupo aqui de R$500 mil. Obviamente eu vou falar, poxa João, vamos montar uma estratégia? Qual seria ela? Geralmente numa carta de consórcio para você contemplar, em média de 60, vamos colocar uma média mais alta, vai, de 70 a 60% do valor da carta para você contemplar. Só que uma carta, ela vai ter, obviamente, o valor integral. Lembra que a gente estava buscando os R$500 mil? Então, desses R$500 mil que eu estava buscando, se eu der, né, um lance efetivo de 60% a 70%, eu vou estar quase pegando os 500 mil da mão dele. Não é o que a gente quer. Então, obviamente, eu vou buscar uma carta maior de 800 mil. Essa carta maior de 800 mil, obviamente, seu João vai pagar por volta de uns 4 mil. Eu vou utilizar 300 mil de embutido da própria carta, mais um percentual do seu João por volta de 200k. Com esse cenário, eu vou conseguir atingir o que o seu João está mirando lá dos 60% a 70% do grupo já em desenvolvimento. Bruno, contemplamos essa carta. O seu João, como eu só utilizei 200 mil, lembra que ele tem lá os seus 1 milhão, né? Ele ainda vai ter 800k para aplicação, isso gerando por volta de 1% ao mês, dando uma receita recorrente de 8 mil por volta, tá, turma? Lembrando que a taxa Selic, ela se movimenta muito. Ele consegue, obviamente, pagar esse consórcio. Se ele consegue pagar esse consórcio que estava em 800 mil, lembra que eu utilizei de embutido, então isso aqui vai cair drasticamente, tá, turma? Vamos imaginar aqui que ele vai pagar parcelas de 3 mil. E ele ainda, desses 8 mil, ele vai pagar, ainda vai ter para ele os 5k e mais uma casa de oportunidade. Quando você começa a entender que o consórcio é uma ferramenta para você que tem capital e para você que não tem capital, aí obviamente eu vou mirar um grupo para a gente levantar esse capital. E existem formas disso no consórcio. Mas turma, se vocês entenderem um percentual, nem que seja de 1% disso, isso já que vai ser um grande avanço para o seu levantamento de capital, estrutura de longo prazo, tá? Então lembra e grava isso, tá? Quem tem recurso precisa de conhecimento. Quem tem conhecimento consegue alavancar seu patrimônio. Turma, se você gostou do vídeo, dá aquele like, curte, comenta, coloque sua ideologia embaixo. Quero ouvir sempre. Compartilho com vocês. Me sigam nas redes sociais, Bruno Finanças. O intuito aqui é levar esse conhecimento genuíno para vocês, transparente, tá?